E esse episódio do podcast Inspiração tá muito especial, porque a minha convidada aqui é a Daniela Cardoso, a nossa amazonense aqui que tá ganhando o Brasil com oratória de impacto, desenvolvimento de pessoas, ajudando as pessoas a se comunicar e a mudar de vida. Dani, muito obrigada! Obrigada, que bonito, meu Deus do céu, ela falou tão lindo. Gente, eu tô, olha, toda vez estou empolgada, mas eu queria muito trazer a Dani aqui, porque eu sei que você vai ajudar as pessoas que estão, que vão te ouvir, que vão ver um vídeo seu, mais do que você já faz ali no Instagram, né? Então eu tô muito feliz, você é uma inspiração. Obrigada, aí, viu? Muito obrigada, Elida. A gente se conhece há muito tempo. Verdade. E nós sabemos, eu sei que você também hoje é fruto de transformação e eu também sou fruto de transformação. Isso. Nós nos abrimos e nos permitimos desenvolver a nossa vida para nos comunicarmos melhor, para a gente se relacionar melhor com as pessoas. A gente sabe que é fruto de uma pequena escolha diária. Não é fácil não a gente transformar a forma como a gente se comunica, mas é possível, basta a gente fazer uma pequena escolha diária. É verdade, Dani, fico muito feliz porque a Dani foi para um lado, desenvolvimento, eu fui pro outro, mas os dois eles combinam, né, Dani? Se complementam. Se complementam, isso mesmo. E hoje você, o teu Instagram, você até me falou agora, Daniela Cardoso, as pessoas te encontram assim. Eu coloquei agora como eu sou Daniela Cardoso. Quando eu comecei a trabalhar com treinamentos, que eu descobri esse universo e me apaixonei por ele, eu precisei me posicionar nas redes sociais como oratória de impacto, que era o nome que eu escolhi, o nome do meu curso. E eu precisava comunicar às pessoas que eu trabalhava com desenvolvimento humano, com treinamento de oratória. Só que o tempo foi passando e hoje eu não trabalho mais só com treinamento de oratória. Hoje eu também faço mentoria, que é um atendimento muito mais personalizado. Eu falo sobre media training, sobre feedback, sobre comunicação e liderança. Então, aumentou a quantidade de produtos que eu tenho hoje na minha empresa. Os treinamentos que eu ministro. Diante disso, eu não falo só de oratória. E a gente fez um processo também inverso, um processo de trabalhar a autenticidade, de trabalhar a individualidade, a singularidade. E antes de qualquer coisa, antes de qualquer treinamento, eu sou Daniela Cardoso. E ficou dessa maneira, trazendo a autenticidade, trazendo quem eu sou. Ai, que lindo, menina. Fiquei até, olha, chegou meu coração pulsou. Sério mesmo, que bonito que ela falou, né? Um brinde aqui, olha, da nossa caneca do podcast Inspiração. Lembrando que o podcast Inspiração fica aqui dentro da sede da Agência Porto, aqui em Manaus, aqui no Veralves. Um local super aqui no coração de Manaus, no Veralves. E é um espaço para que você possa inspirar pessoas, né? Dani, a gente tem sido muito procurado por diversos profissionais, né? Tem os coaches, tem os psicólogos, os médicos, pessoas que têm algo a falar. Pessoas que querem inspirar os seus pacientes, os seus clientes, compartilhar histórias, né? E isso é uma mudança. O podcast foi um sucesso aí na pandemia, invadiu nossas redes. E veio pra ficar. Veio para ficar. Porque ele é a forma mais fácil de você comunicar o que você quiser, sabe? Quem precisa ganhar autoridade na internet pode usar o podcast para ganhar mais autoridade passando conteúdo. Um médico pode passar conteúdo para os seus clientes e conquistar novos clientes, novos pacientes, passando conteúdo, né? Eu acho que o podcast é a reciprocidade, né? Sabe o que eu gostei do podcast? É que ele traz uma simplicidade no falar. Ele traz a tua autenticidade. Você pode ser você pode descontrair. E se cair o copo aqui, peraí, deixa eu pegar o copo rapidinho. É leve, é solto, é descontraído. O mundo já tá tenso demais. Então a gente pode se comunicar assim de maneira leve, falar de coisas sérias, falar de coisas importantes, com levezas, com suavidade e com autenticidade. Acho que o podcast, ele pegou, ele virou moda, ele veio pra ficar, mas por conta dessa leveza e da autenticidade que ele proporciona. É por aí mesmo. Ele foi sucesso na pandemia e não vai parar. A gente tem falado muito sobre isso. E as pessoas, algumas... Posso gravar? Já tive pessoas... Eu posso alugar o estúdio para gravar sozinho? Não, porque a gente não é a vibe da estratégia de conteúdo, né? De marketing de conteúdo. Conversar é a vibe. Você conseguir conversar, né? Bater papo. Bora bater papo, adoro bater papo. Dani, agora eu queria te perguntar, né? Você é essa referência em oratória de impacto também hoje, porque já está desenvolvendo outras áreas, mas o que está por trás de uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar? Nossa, essa é a pergunta-chave, é a pergunta das perguntas. Por qual motivo as pessoas têm dificuldade de se comunicar? Por qual motivo elas têm medo? Nós não temos medo da oratória, nós não temos medo do público de falar. O nosso medo não é de falar. O medo das pessoas que impede de comunicar, seja através das redes sociais ou durante uma palestra em si, é o medo do julgamento das pessoas. É o medo de como o outro vai te olhar e vai te julgar. É o medo de não ser aceito, é o medo de não ser aplaudido. E tem um ponto extremamente relevante nisso, que é o excesso de autocrítica.
Cada vez que as pessoas são muito mais rigorosas, elas se criticam em excesso, elas se cobram um nível de perfeição muito mais alto, mais dificuldade elas têm em gravar vídeos, em se expor, em expor as suas ideias. Porque antes da cobrança do outro, do olhar, de quem está me vendo agora, existe a minha cobrança comigo. E essa cobrança minha comigo mesma, ela é muito maior. É possível as pessoas terem tido algum tipo de trauma, bloqueio na infância? Sim. Vou te dar um exemplo. Tem vários casos. Que casos você pega assim? Vou te dar um exemplo simples. Você dá 3 exemplos, Dani, de que mais recorrentes. Vamos lá, 3 exemplos. Um exemplo simples e que muita gente já viveu isso. Vamos lá, perguntar de vocês aqui do estúdio. Quem aqui já ouviu a expressão engole o choro? Já ouviu? Engole o choro. Já ouviu engole o choro? Engole o choro, gente. Quando a pessoa engole o choro na infância, ela escuta isso, o que acontece? Ela não sabe falar sobre os seus sentimentos, ela não sabe dizer o que ela pensa, ela não sabe se posicionar com assertividade, porque ela não aprendeu a fazer isso. Ela engole o emocional dela. E a nossa dificuldade, muitas vezes, de falar é falar sobre o que a gente sente, sobre como nós nos sentimos. O que há por trás da dificuldade de expor as nossas ideias não é simplesmente a falta de um conhecimento técnico, que em alguns casos é, mas na maioria das vezes é uma questão emocional, é uma questão comportamental, falta de confiança, falta de segurança, falta de auto-encorajamento, porque eu não preciso ficar esperando no outro, uma falta de pagar o preço pela tua autenticidade, uma falta de conteúdo sobre como é que eu posso ouvir melhor o outro, e saber ouvir faz parte do processo de comunicação. Tem muita questão comportamental. E para você ter uma ideia, eu trabalho não só com treinamentos abertos, com a imersão de alto impacto, oratória de impacto, trabalho com a mentoria e também, dentro da nossa equipe, para você ter uma ideia, eu tenho 2 psicólogas que fazem parte da nossa equipe. Que fazem parte desse processo. Eu trabalho com as técnicas de oratória, de media training, de feedback, comunicação em si, como eu posso me expressar, técnica de programação neurolinguística, mas tem alguns clientes que eles precisam, além de fazer o trabalho comigo, ir para terapia. Aí é terapia mesmo. Existem esses clientes também. Então, acaba que você faz, quando a pessoa chega lá com você, você faz um levantamento completo de todas as problemáticas que envolvem ali essa dificuldade, né? Sim. Ai, muito show. Sim, a pessoa a gente chegar... faz isso. E agora, assim, tem várias nuances nisso, né? Sobre se comunicar. E aí eu queria que você comentasse um pouco aqui com a gente, aqui no Podcast Inspiração, sobre algo que eu acho que deve afetar 100% de qualquer lugar de trabalho, de convivência, que é o relacionamento interpessoal. Puxa! Ah, meu Deus! Ai, gente, como isso é? Eu costumo dizer, Hélida, que o que eu faço é super atual. Eu trabalho com comunicação. Desde que o mundo é mundo, a gente se comunica, os animais se comunicam, nós nos comunicamos com o olhar, com os gestos. Tem tanta tecnologia, tem tantos aplicativos, tanta coisa surgindo, né? Acontecendo, mas a comunicação, minha querida, ela sempre será atual, até nas empresas. Isso. E essa questão interpessoal, por exemplo, o gestor que deve estar com problema aí, você que é gestor, empresário, líder também, que percebe que há um problema generalizado de questões interpessoais. Brigas ali, aquelas trocas de farpas, aquele clima de hostilidade. Isso aí passa pela comunicação? Se tem como ser resolvido ou ser minimizado com processos igual esses que você atua de comunicação? Tudo passa pela comunicação. Para você ser um bom líder, um bom gestor, você precisa saber se comunicar bem com a sua equipe. E aí eu não falo apenas de delegar, mas saber ouvir um feedback, saber dar um feedback, saber orientar e acompanhar, saber motivar, engajar. Isso tudo é comunicação. E uma equipe bem preparada, uma equipe engajada, que se relaciona bem, produz melhores resultados. E para isso acontecer, essa equipe precisa se relacionar e se comunicar bem. Porque às vezes a gente pode ter alguma situação agressiva, violenta, hostil, de cima para baixo, do líder para o subordinado, ou de baixo para cima também pode acontecer, entre os colegas que estão no mesmo nível hierárquico. Isso é falta de uma habilidade de comunicação. Toda a questão comportamental passa por aprender a se expressar bem, ouvir e se comunicar, se expressar de maneira adequada. Isso a gente pode aprender.
Mas eu costumo dizer que o programa de comunicação e liderança que eu faço, eu trabalho com programa de comunicação e liderança para gestores em empresas. A gente começa a treinar o gestor, depois a gente passa a treinar a equipe. Porque os liderados refletem o seu líder. Se você quer mudar a forma como a comunicação da sua equipe acontece, comece com você mesmo, sabendo se comunicar com esta equipe. E aí a gente passa para treinamentos. Opa! Olha a barbeiragem. Aí a gente passa para os treinamentos da equipe como um todo. Dani, esse é o podcast, né? Dani, Deu uma barbeiragem aqui, corrige. Dani, você nasceu assim, né? Já nasceu assim com essa habilidade toda, com esse conhecimento todo. Mano, eu sempre fui muito comunicativa, desde criança. E eu morei com a minha avó e as minhas tias. Eram só adultos. Eu fui a primeira neta e a primeira filha e fui muito estimulada a falar, estimulada a conversar. Sempre foi muito comunicativa. Minha avó, que tem 93 anos, diz que o mundo é dos audaciosos. Só que eu entrei na Feira da Audácia muitas vezes. E eu gosto de falar, eu gosto realmente de procurar vencer as barreiras, vencer desafios. Isso tem me ajudado na comunicação. Eu cometo erros. Eu já cometi vários, Hélida, vários erros. Mas eu olho para os meus erros e digo, como é que eu posso acertar? E a comunicação me ajudou nisso. E aprender sobre comunicação me ajudou. Eu não nasci com todas essas habilidades. Eu fui desenvolvendo. Eu sempre fui comunicativa, sempre fui audaciosa. Agora, saber me comunicar efetivamente, eu fui aprender com técnica. Eu fui estudar. Depois que eu cometi vários erros. Vários erros. Eu queria, depois a gente vai falar um pouco mais, a Dani vai contar um pouco dessa história pessoal dela, que eu conheço um pouco e é linda. Mas, aproveitando que você está falando de comunicação, de liderança, está tendo um boom agora, né? Nós estamos num processo político aí da eleição 2022, as convenções aí estão acontecendo, e aí a gente entra muito nesse novo marketing político, nessa necessidade da comunicação aí do político, né? E eu queria te perguntar, o jeito que o político se comunica hoje é o mesmo vamos falar, de 5 anos atrás, porque eu já acho que já mudou muito, né? O que o político agora tem que fazer, entender para se comunicar bem e conseguir atingir o objetivo dele, que é inspirar as pessoas que vão, de repente, escolher ele como opção de voto? No meu ponto de vista, o político precisa ter a humildade de aprender a se comunicar bem. E aprender a se comunicar bem não significa que ele saiba falar, que ele saiba gravar vídeos. Ele pode fazer tudo isso. Mas será que a comunicação está efetivamente acontecendo? Será que o eleitor dele está entendendo o que ele quer dizer, as propostas dele, está enxergando valor? Será que ele está tocando o coração do eleitor dele? Nem sempre. Muitas vezes o político acha que ele está falando bonito, rebuscado, que ele está falando formal, que ele está usando, às vezes, um juridiquês para os advogados, e ele acha que isso é o que mais importa. Não. O que mais importa é ele tocar o coração do eleitor, é ele conseguir entrar na mente do eleitor de maneira que ele se conecte profundamente. E isso nem todo político consegue. Eu atendo vários políticos e eu gosto de atender, porque eu gosto de política. Eu vibro com os meus clientes. Eu também vibro. Gostamos. E às vezes eu fico assim, já abrindo um parênteses aqui, né? Às vezes eu começo a atender o cliente, eu me motivo com aquilo. Eu torço genuinamente por ele. E o que o político precisa fazer? É muito importante que ele tenha essa humildade de aprender a se comunicar, a comunicar o que ele quer, para que o povo entenda isso. Uma vez eu fui atender um candidato, cujo nome eu não vou mencionar, porque eu tenho um termo de confidencialidade com os meus clientes. Você nunca vai me ouvir falar o nome de nenhum dos meus clientes. Maravilha. E graças a Deus, e aí por isso que eles me procuram. Graças a Deus que é sempre indicação. E um deles eu fui acompanhar para observar como ele estava falando, antes da gente começar o nosso processo. Linguagem extremamente técnica, ele falava extremamente de números e de impostos. E o povo estava ali viajando. As pessoas não estavam prestando atenção ao que ele estava dizendo. Não se conectavam com aquilo, Não se conectaram com ele porque ele estava trazendo um discurso técnico para um povo que queria mesmo, era um discurso emocional, caloroso. O povo queria ouvir o quê? Ele queria ouvir que aquele político que estava ali ia resolver os problemas dele. E daquela forma técnica e mais rebuscada, aquilo não estava naquele momento e para aquele público conectando o eleitor. Estava todo mundo naquela cara. Não estava. E aí, uma vez também, esse mesmo cliente, porque eu fico assim, não posso falar o nome do cliente. Este mesmo cliente, eu acompanhei um outro encontro que ele participou no mesmo dia.
Quando chegou lá, nós estávamos num ambiente religioso. Eram pessoas evangélicas. Ele falou, eu acompanhei mais ou menos 40 minutos da fala dele. Em momento algum, em 40 minutos, ele falou sobre fé, esperança, amor. Ele está num ambiente religioso. As pessoas tinham acabado de sair de uma celebração. Elas estavam naquele momento de fé. E em momento algum, ele falou de fé. Uma palavra simples, mas que ia conectar aquele eleitor. Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar. Candidato, político, tem que ter humildade de aprender. O mundo mudou? Mudou um pouco. Porque hoje a gente tem um celular na palma da mão. Hoje você grava um vídeo e manda pelo WhatsApp, o teu eleitor, lá em Ipixuna, recebe o vídeo. E ele vai ver o que você está fazendo. Ele quer receber uma mensagem. Porque embora a internet no interior do Amazonas seja complicada, não seja tão... Uma hora chega. E chega muitas vezes pelo WhatsApp. Até porque as operadoras hoje em dia, elas fazem pacotes onde inclui o WhatsApp. Então o vídeo vai pelo WhatsApp. A pessoa está te vendo. Você, político, está preparado para isso? Para se comunicar, para realmente tocar o coração do teu eleitor em um vídeo de 1 minuto e 30, por exemplo? A forma como a gente falava antes, não comunicava dessa maneira, não tocava tanto. Hoje o mundo mudou. O político precisa saber se comunicar bem. Precisa muito. E com verdade. Eu acho que hoje em dia as pessoas se concordam, né, Dani? As pessoas elas não querem mais receber algo que elas não aceitem que é verdade. Então não adianta uma falsa empatia, não adianta uma falsa simpatia, né? Não adianta uma mensagem falsa que não pareça ou que não seja mesmo genuinamente verdade, né? Eu estava conversando com um colega que trabalha com marketing e aí eu falei para ele sobre esse novo aprendizado, né, do desenvolvimento pessoal e humano, e estava falando sobre a questão do marketing humanizado. E aí ele brincou, ele falou assim, não, mas não precisa ser tão real, né? Eu falei, precisa. Sabe por que precisa? Porque quando você participa de uma mentoria ou de uma consultoria de marketing humanizado, a pessoa que vai receber, ela precisa ser tocada. Né? Ela precisa ser tocada, que aquilo lá vai mudar a vida dela, que eu acho que é esse trabalho que você faz, né, Dani? De conseguir fazer com que a pessoa realmente tenha mudança ali no seu modo de ver a vida. E essa mudança de um modo de ver a vida é que vai impactar as pessoas lá na frente. Né? E lógico que para isso existe o quê? Preparação. Né? A pessoa precisa parar e estudar. As pessoas, eu acho, de modo geral, e aí os grandes líderes, né, numa campanha dessa, com certeza, imagina, você precisa se preparar para falar com diversos tipos de público, mas se preparar com verdades, né? Você não acha que... Eu acho que hoje em dia, a gente fez um podcast aqui sobre marketing, a gente falou, é a época do marketing verdadeiro. Da autenticidade. A época da autenticidade. Isso me recorda uma cliente cujo nome também não vou mencionar. Disseram para ela que olha, você tem que falar baixo, você tem que falar manso, porque você fala muito assim. E quando eu comecei a atendê-la, a primeira coisa que eu disse para ela, e eu não sabia que tinham dito essa outra coisa para ela, a primeira coisa que eu disse foi, aqui eu vou respeitar a tua autenticidade, quem você é. Nós vamos trabalhar com técnicas de comunicação? Sim. Nós vamos treinar para a gente encontrar pontos de equilíbrio na forma como você se expressa, para suavizar um pouco esse tom. Mas a tua autenticidade, quem você é, vai ser respeitado, porque senão as pessoas não vão ver verdade em você. Ali, meu amor, ganhei o coração da cliente, inclusive uma cliente linda com a qual eu falei essa semana também, cujo nome não menciono. E ela deve ter sido transformada, de repente desbloqueada aquilo que alguém falou pra ela, né? E foi eleita também, que é muito importante. Só um parênteses, foi eleita também, né? Falando disso, eu tinha colocado aqui pra você, Dani, como é que é esse processo de dentro pra fora? Tem a ver com o que a gente tá conversando, né? Porque você falar de oratória não é só técnica, né? Só chegar lá e falar, fale assim, 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 olhe pra câmera aqui, sorria, não sei o quê. Como é que é esse processo de dentro pra fora? Queria que você explicasse isso. As pessoas estão acostumadas a ver redes sociais, ou ver um político falando, e há uma ideia de que todos eles são 100% seguros. Mentira. Eles são seres humanos como você. Como eu, como Hélida. Eles são seres humanos e eles têm as inseguranças deles, eles têm os medos deles. Por isso, eu não trabalho só com a técnica em si, eu trabalho com um processo interno também emocional. Só que se eu falar isso pro meu cliente, ele bloqueia, porque ele não quer trabalhar a emoção dele, ele não quer. Não precisa. Não precisa. Não estou disponível. Só que eu explico cientificamente como funciona no cérebro e como a neurociência age e como é importante trabalhar o emocional para que ele saiba se expressar. Existe uma base científica para isso. Isso não foi criado da minha cabeça. Então, se eu expliquei para ele que neurologicamente, se ele trabalhar o emocional dele, ele vai se sentir
sentir de determinada maneira e ele vai se expressar daquela forma, aí ele se abre um pouco mais. Mas eu preciso, para os clientes que são cérebros racionais e técnicos, a gente precisa fazer esse caminho, este processo. Senão não vai. É de dentro para fora sempre. As pessoas acham, mas eu queria saber a técnica. Eu só preciso da técnica. Gente, sabe o que eu digo para os meus alunos? Se você quer saber só a técnica, só o roteiro, vai no YouTube. Vai lá no meu YouTube, a Oratória de Impacto, vai lá ver os vídeos, lê um livro, pronto, você tá tudo certo. Ali você tem a técnica. Só que não é só técnica, é você se sentir, saber como você se sente aplicando aquela técnica. É você conseguir se visualizar e realmente trabalhar esse processo de comunicação no mundo real. Porque eu posso chegar aqui e me comunicar de uma determinada forma com a Hélida e ela vai agir de maneira diferente da que eu imaginei que ela agiria. E aí, como é que eu vou lidar com essa situação? É o meu emocional que vai dizer. Por isso é de dentro para fora, com consciência, Hélida. Primeira coisa, a gente precisa ter consciência sobre a forma como a gente se comunica. Segunda coisa, eu preciso escolher aprender a me comunicar melhor. É uma pequena escolha diária. Terceira coisa, nós precisamos treinar. Comunicação é treino. Não é estalar de dedos, não é apertar botão. É treinamento. Nossa, e lá eu conversei com você, né? Eu estudo na Universidade de Negócios em São Paulo e lá é uma disruptura diária, né? Tem coisas que a nossa mentora lá tem que fazer hoje, né? E nós, né? Não sei as outras pessoas, né? Eu tenho um pezinho ali na rebeldia, né? Aquela coisa assim de não querer mudar. Eu tenho esse pezinho na rebeldia, eu sigo, mas eu tenho. Um pezinho ali na rebeldia, aí a pessoa fala, beleza, agora você vai ter que fazer um teatro. Eu falo, não faço teatro. Não tá no meu escopo fazer teatro. Pra que eu vou fazer teatro? Não, mas tem que fazer. Pra você apresentar aqui hoje, vai ter que fazer o teatro. Aí você faz, né? Você faz, e aí você vê que, que não é tão simples, você consegue fazer, né? E aí você entende que tem diversas coisas na sua vida que não estão ali prontas para o que você esperava. Aí é que você vai ter que aprender a lidar com elas, né? Eu acho que são essas coisas que você falou aí, que a pessoa, por isso que tem que ser de dentro para fora, porque senão ela vai ter que lidar com uma coisa que não estava previsto e ela não vai saber se comunicar, não vai saber reagir, né? É porque o nosso cérebro, ele gosta do que é fácil, simples e cômodo. Ele não gosta daquilo que vai precisar fazer muito esforço. Causa dor. Causa dor, causa um incômodo. Como é que eu vou dizer para o meu cliente já gravando? Liguei a câmera gravando. E eu coloco ele para gravar e para se ver posteriormente. Isso incomoda, gera incômodo. Mas eu tô ali para auxiliar. Até como ele vai se ver. A gente precisa enfrentar. Gente, só vai mudar a forma como a pessoa se comunica ou quem vai pelo amor, aprende pelo amor, poxa, é importante, eu vou me desenvolver, vou alavancar minha carreira, quero aprender mais, beleza. Mas a maioria vai mesmo pela dor. Quando ela não consegue um emprego, quando ela não consegue alavancar a carreira, quando ela não consegue ser eleita, porque as pessoas não entendem, ela não consegue se comunicar, quando ela é acusada de assédio moral, aí ela vai pela dor. Cara, eu vou ter que aprender a me comunicar. Então, são formas que a gente tem de aprender. Que bom seria se todo mundo aprendesse pelo amor. Olha, eu vou aprender comunicação porque isso vai me abrir portas. Isso seria muito bom, mas nem todo mundo faz isso. O mundo seria melhor, né? A convivência, né? Agora eu vi, Dani, que você tá... A gente chama ela de Dani, tá? Porque a gente se conhece Aí pode chamar, eu adoro que me chame de Dani, gente. Dani. Eu gosto muito. Eu tô vendo umas coisas que para algumas pessoas podem ser... não, acho que pra maioria das pessoas é meio louco, meio umas coisas malucas ali no teu Instagram, né? Eu vi que você fez um treinamento, aí tinha andar sobre vidros. Glass walking. Quebrar os negócios, uns tijolos, eu acho. É uma flecha, quebra a flecha. Quebra a flecha. Gente, Dani, eu te confesso que eu não me imaginei lá ainda, né? Porque eu preciso fazer. Me conta, que técnicas são essas de impacto que você tem usado, que são totalmente loucas e fora da curva, e para que servem? Ai, ótimo, adoro falar sobre isso. Agora, eu tenho uma nova certificação. Eu sou credenciada a aplicar técnicas de alto impacto. E essas técnicas, elas podem ser encaradas técnica só pela técnica. Só que não é isso que funciona. Nós trabalhamos todo um processo emocional e de reprogramação mental. E utilizamos essas técnicas de alto impacto para que as pessoas possam desbloquear crenças, eliminar o medo de falar, por exemplo, encorajar para falar em público. Quando a gente usa, por exemplo, uma dinâmica do glass walking, que é andar sobre vidros. Você já andou sobre vidros? Não, Vocês já andaram sobre vidros aqui, gente? Será que você já andou sobre vidros? Eu lembro o seguinte... Quando você vai andar sobre vidros, você dá um passinho de cada vez.
E muitas vezes na vida o que a gente precisa é de foco, de persistência, de certeza de que nós vamos dar um passinho de cada vez. E é assim na comunicação e é assim no andar sobre vidros. Um passo de cada vez, uma pequena escolha diária, mantendo foco no seu objetivo onde você quer chegar. Se você quer abrir a sua vida para novas possibilidades, a comunicação vai te ajudar. E é dessa maneira que nós trabalhamos no treinamento, mostrando para as pessoas como a gente pode desbloquear as crenças, aquilo que te impede, por exemplo, de passar por um momento que pode ser incômodo, que é o momento do enfrentar o problema para chegar lá do outro lado na realização do teu sonho. Andar sobre vidros te incomoda? O pezinho incomoda? Pode incomodar um pouco. Mas na vida é assim, quantas vezes a gente passa por situações de incômodo, todos os dias, tem vezes que a gente não quer levantar da cama, mas a gente levanta para cumprir a nossa missão. A gente tem o foco onde a gente quer chegar, é um passinho de cada vez. E assim é no Glass Walking. As dinâmicas de alto impacto, elas promovem uma reprogramação mental, desbloqueando crenças, ativando confiança e segurança. E a maior dor da humanidade hoje é falar, expressar suas ideias, falar em público. Eu trouxe essas técnicas para um treinamento de oratória para ajudar as pessoas a se expressarem melhor. Esse é o meu papel. E eu acredito, Hélida, que a vida das pessoas pode ser transformada com a comunicação. Nossas relações profissionais, no trabalho, em casa, nos casamentos, entre os filhos. E você conseguindo expressar suas ideias. Então, não é só simplesmente falar em público, oratória. É comunicação como um todo. E é isso que a gente faz com técnica de alto impacto. Gente, entrevistar a Dani é igual uma terapia. Tô ouvindo o que ela tá falando aqui. Vamos andar sobre vidros? Quando eu fizer, eu vou gravar. A gente vai colocar lá, né? Mas eu vi os vídeos, viu, Dani? Eu fiquei muito feliz. Porque todo mundo que estava ali, eu vi, acho que alguns depoimentos, eu vi uma mudança de estado nelas, sabe? Não é só desbloqueio ali para a questão da comunicação em si, mas eu acho que as pessoas ali, pelo que eu vi no vídeo, imagina quem estava lá, houve ali um desbloqueio de tudo, e elas saíram dali pessoas melhores, não é isso? Eu vou te falar uma coisa, Hélida, a energia da sala é uma energia incrível. Uma energia, é um campo sistêmico realmente. A gente trabalha ali toda a ativação da tua confiança. Quando você trabalha a dinâmica da quebra da flecha, que é aqui, ó. Nessa região você coloca a flecha. É aqui mesmo. Meu Deus. Como é que eu vou colocar aqui? A flecha vai quebrar? Vai. A flecha vai quebrar. Ela vai quebrar porque você vai ter a energia de avanço. Quantas coisas travam a gente? Ah, eu gravei um videozinho, não gostei, nunca mais quero travar. Não, é hora de avançar. E a flecha vai te ajudar a avançar muito mais. É muita energia que é trabalhada ali no campo sistêmico, na nossa sala. E a gente tem uma turma agora em maio, vai ter uma turma. E deixa eu te perguntar, você fez a primeira turma, foi um sucesso, e agora a próxima? A próxima vai ser em maio, as vagas são limitadas. Nós teremos na prática 3 encontros. 2 encontros online com aula de oratória mesmo. E o encontro presencial, a nossa imersão. Ali é o dia inteiro. É uma equipe multidisciplinar que fica na sala. Tá no teu Instagram, né? Tá no Instagram. @eu sou Daniela Cardoso, que agora mudou, né? Eu sou. Ficou lindo esse. Acho que é bem a sua cara isso, viu, Dani? Agora, Dani, eu queria deixar por último essa pergunta. E que aproveitar e dizer que eu vou começar uma mentoria também com a Dani. A Dani vai me ajudar a que eu me comunique melhor. E aí todo mundo fala, você vai fazer aula pra fazer aula? Eu vou, não é você que fala. Eu tava no salão agora, o menino, nossa, você fala bem, né? Desde criança você é assim. Eu falei, quando é fácil, é super fácil, mas me coloca pra fazer coisas fora da curva, é muito difícil, viu? Aí eu queria te perguntar um pouco, hoje em dia as pessoas, elas te veem, né, na internet, ser essa pessoa maravilhosa, que todo mundo vê, que fala bem, que se comunica bem, que tem ajudado as pessoas a mudar a forma de enxergar o mundo, que eu acho que é isso. Mas assim, como foi o início de tudo? Você precisou passar por alguma experiência pessoal? O que te motivou a ser hoje a Daniela que a gente vê no Instagram? Ai, obrigada. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sempre fui comunicativa, só que eu tive um episódio que mudou a minha vida. Eu sempre gostei de trabalhar, de dar resultado. E eu não me percebia que eu falava alto. Eu não tinha essa percepção e essa consciência de que eu falava alto, de que eu falava, às vezes, até gritando. Então, eu falava assim, diziam assim pra mim, Daniela, você tá falando alto, você tá gritando. Eu não tô gritando, eu tô falando normal. E quando eu conto essa história, muita gente se identifica. E eu sei que quem vai ver também vai se identificar. Eu não tô gritando, eu tô falando normal. E isso era grito. Eu não tinha consciência de que eu vivia uma época extremamente estressante, de muita pressão, de muita cobrança, e que isso reverberava na forma como eu me expressava com a minha equipe de trabalho. Até que um belo dia, eu ganhei um grande presente, que parecia, na verdade, um cavalo de Troia.
mas foi um grande presente ao contrário. Começou como uma acusação de assédio moral. Uma colega nossa, jornalista, que eu não vou mencionar o nome, me acusou de assédio moral. Aquilo foi o caos para mim. Fui no fundo do poço. E quando ela me acusou de assédio moral, eu fiquei arrasada, porque eu disse, meu Deus, tanto trabalho, tanta coisa, para uma pessoa me acusar de assédio moral. Só que eu parei para me avaliar, para olhar para dentro de mim. Disse, peraí, parar de vitimismo, ó vida, ó azar, ela me acusou. Parar de vitimismo. Quando eu olhei para dentro de mim, na minha autoanálise, eu percebi o seguinte, 50% do que ela falava sobre mim era mentira. Porque ela inventava também, porque ela aumentava também, uma série de coisas. Mas 50% do que ela falava era verdade. Eu tinha feito mesmo. Eu tinha falado mais alto, eu tinha me expressado de uma maneira mais agressiva, porque isso é uma comunicação violenta, quando você fala gritando. E eu não tinha consciência disso, eu não sabia. Quando ela fez isso, ela me deu a chance de olhar para o fundo do poço e ver, ok, onde é que aprende? E foi ali, Hélida, dá vontade de chorar quando eu conto essa história. Foi ali que a minha vida mudou. Porque ali eu fui treinar, eu fui aprender. Como aprende a se expressar melhor? E eu passei por uma série de treinamentos de programação neurolinguística, uma série de coisas que mudaram a minha vida. E hoje eu agradeço, eu quero aproveitar e agradecer. Eu gostaria que esse vídeo chegasse até essa pessoa. Muito obrigada. Porque você ajudou a transformar a minha vida. Quando você me acusou de assédio moral e 50% era a minha responsabilidade, eu tive a chance de olhar para dentro de mim e aprender a me comunicar melhor. Hoje eu trabalho ajudando a transformar a vida das pessoas com a comunicação, porque elas se identificam comigo. Assim como a minha vida foi transformada pela comunicação, eu sei que a vida de qualquer pessoa pode ser transformada com a comunicação. Isso foi a grande virada de chave da minha vida. Foi o grande presente que eu recebi. Hoje eu faço o que eu mais amo fazer. Hoje eu viajo ao Brasil, trabalhando com desenvolvimento humano, ajudando as pessoas a se expressarem melhor. Mas começou com a minha transformação. Olhando para dentro e vendo que eu errei, mas que eu também podia construir uma nova história. E é isso que eu tenho feito. Nossa, ai, Dani, eu fiquei igual você, emocionada aqui, né? As nossas histórias, porque a gente sabe as marcas que a gente carrega. Tem uma frase do Bernardo Cabral, nosso senador constituinte, que diz assim: feliz do homem público que carrega consigo as cicatrizes orgulhosas do dever cumprido. Eu carrego as minhas cicatrizes, elas são meu orgulho do meu dever cumprido, que eu aprendi. Você carrega as suas. A gente conhece as nossas cicatrizes. Quem vê a gente no Instagram não sabe as coisas que a gente já passou. Mas a gente pegou desse limão e fez uma limonada. Na verdade, não. Nós estamos fazendo limonadas. Estamos ajudando as pessoas a fazerem também as suas próprias limonadas. Porque a vida é isso. Sair desse estado, né, de vitimismo e procurar realmente mudar de vida. Mudar do jeito que você impacta as pessoas, o jeito que você fala com as pessoas, o jeito que você contribui ali no seu dia a dia, né? Eu conheço mais detalhes, assim, um pouco. E aproveitando, Dani, um dia desse eu estava num local público, e aí a pessoa olhou pra mim, tava com os amigos e tal, e a pessoa falou assim, nossa, ela é a menina do podcast. Aí eu falei, o quê? Eu comigo pensando, olha, oratória de impacto, oratória de impacto, comigo é assim. Mas eu fiquei pensando quando eu ouvi lá, né, deve ser alguém que me conheceu do podcast já, né, do podcast Inspiração, e eu fiquei pensando, aproveitando, queria lembrar, eu e Dani, a Daniela já conhecia de profissão mesmo, né, como jornalista, mas tivemos a oportunidade de trabalhar em projetos, assim, parecidos, muito, né? Parecidos. Eu coordenava a comunicação da Secretaria de Segurança Pública e a Dani coordenava a assessoria de comunicação da Polícia Civil. Então, a gente sempre se encontrava nas coletivas. Eu fiquei quase 7 anos, Dani. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 3 anos. 3 anos, né? 3 anos que mudaram a minha vida. Hoje eu faço o que eu faço por conta dessa época. E era uma atuação, né, gente, que todo mundo que trabalhou ali perto, todo mundo entende, é uma atuação muito tensa, né? Dependendo da crise, né, que nem um massacre. Tinha 3 celulares, Hélida. 3 celulares. Você já imaginou você acordar com 3 celulares com foto de gente morta? Então assim, era muito pesado. E naquela época a gente não estudava, acho que desenvolvimento humano como a gente teve a oportunidade de estudar, né? Uhum. Então, assim, era muito tenso, muito cheio de pessoas ali ao nosso redor, e foi muito bom passar por tudo aquilo lá, pra gente entender como nós somos resilientes, porque a gente dava conta, né? Como a gente precisava evoluir para conviver com pessoas ali, com nível de cobrança, de crítica, né? E foi uma experiência fantástica, mesmo no tipo assim de grandiosidade, né? Eu lembro que a última crise, eu já estava na secretaria, foi um massacre, né? No massacre a gente passou um mês inteiro praticamente sem dormir,
acordando de manhã sabendo que ia ter que enfrentar 3, 4 coletivas, aproveitando o intervalo ali de carro, de uma coletiva para outra, para conversar, para alinhar, para falar com as pessoas, e o clima de tensão muito grande, de cobrança muito grande. Então, assim, hoje as pessoas vão conhecer a Daniela como oratória de impacto, vão me conhecer como a garota do podcast, mas é uma oportunidade. Não é só a garota do podcast, vamos lá, é podcast inspiração. Inspiração. É isso. Né? As pessoas dessa imagem, né? Hoje em dia, cada vez mais, eu tenho me preocupado em me interessado em saber das pessoas, em saber da história delas. Então, dificilmente eu vou num restaurante, se eu vejo alguém que eu conheço, senta aqui comigo, vamos almoçar. Sabe uma pergunta que eu faço? Que aí você pode também usar essa pergunta como uma estratégia para começar um diálogo com alguém. Eu gosto de perguntar, porque sou curiosa, quem te deu o seu nome? Qual a origem do seu nome? Por que te deram esse nome? E a pessoa começa a contar a história dela a partir daí. Então, é uma forma de a gente começar a ouvir as histórias das pessoas. Isso. Então, assim, aí hoje eu sento em algum local, assim, antigamente a pessoa falava, oi, Aida, oi, tudo bem? Hoje em dia eu quero saber, e aí, como é que você tá? Você estava aonde? Vi teu Instagram. Então, realmente é uma etapa mesmo de você se preocupar com a outra pessoa. Se colocar aberto a conhecer também. Isso, é muito importante. Eu acho que isso vai mudando, vai deixando o ambiente que a gente vive mais leve e o ambiente que a gente chega mais leve, né? Já teve locais que eu cheguei que o pessoal fala, ai, adoro que a Aida vinha aqui, porque ela fica rindo, fica conversando. Na verdade, eu só estimulo a conversa entre as pessoas que estão ali. É verdade. Eu começo a perguntar, e você, e você, e você? Imagina se todo mundo tivesse essa preocupação de melhorar o ambiente onde elas chegam, né? Seria outra coisa, O mundo seria outra coisa, verdade. né? E sobre essa comunicação, você estava falando da polícia, eu quero só aqui honrar o meu agradecimento também, o meu agradecimento à época que eu trabalhei na Polícia Civil, porque eu tive a oportunidade, em 2014, de participar de um treinamento de formação de porta-voz. Foi um treinamento ministrado pela Embaixada dos Estados Unidos, pelo Grupo Antiterrorismo. Fui para Brasília e o conhecimento que eu tive ali é que eu era a única de Manaus a participar dessa formação. Foram só 24 pessoas, eram 2 turmas com 12 pessoas, eu estava em uma dessas turmas participando do curso de formação de porta-voz. Quando eu vi aquele formato de treinamento com 12 pessoas, gravando, voltando, exercitando, gravava mais uma vez, passava pela análise, pela aprovação, se é isso que eu vou fazer na minha cidade. É isso que eu vou levar. Não tinha esse tipo de treinamento onde você trabalhava o Media Training neste formato, em grupo, e eu peguei a ideia do Media Training e trouxe para o treinamento de oratória. E dali eu trouxe algumas informações também para o treinamento individual de Media Training. Aquilo foi uma grande experiência. E eu sou grata à instituição Polícia Civil, porque foi lá que eu aprendi isso. Ah, sou muito grata. Um dia desses, semana passada, eu encontrei o Dr. Sérgio, que foi o último secretário. Eu participei de várias gestões, mas o último foi o Sérgio Fonte. Sou muito grata. Eu chamo ele até hoje de chefe. Chefe, como você tá, chefe, porque tenho um carinho, assim, enorme por ele mesmo, muito respeito. Sei das lutas, né, que ele viveu ali e dos sofrimentos, dos desafios. E é assim, né? Todo mundo que que a gente convive um tempo, acho que ela contribui com a gente, né? E as nossas lembranças sempre devem ser positivas. Aquela pessoa contribuiu com algo pra gente, né? Dani, nosso tempo tá encerrando. A Dani vai voltar aqui, né? Aproveitar esse período. Vou voltar. Vai voltar pra falar muito mais. Agora sim, vamos lá, gente. A pessoa vai estar vendo pela primeira vez a Daniela. Como é que ela vai se encontrar? Ela está tendo problemas ali de comunicação na empresa, ou ela quer ajudar alguém, né? Como é que você acha que ela pode, de repente, se ela tem uma pessoa ali que ela vê que tem dificuldade de se comunicar, pode ser um líder, um pai, uma mãe, como é que você acha que ela deve iniciar essa conversa com ela, né? Para a pessoa que precisa não ter aquela repulsa de ouvir aquilo lá. Orienta as pessoas, porque todo mundo quer ajudar alguém, né? Pois é, todo mundo quer ajudar alguém. E o que acontece? Muitas vezes eu quero te ajudar. Eu quero falar para você sobre como você pode melhorar a sua comunicação. Mas será que você está aberta a ouvir? Será que você quer melhorar isso? Porque às vezes a gente quer ajudar o outro, mas o outro não quer ser ajudado. E a gente não pode mudar o outro. O que eu posso fazer é começar comigo, é mudar a mim mesma, a forma como eu me expresso. E eu posso utilizar críticas construtivas, eu quero depois falar sobre essa questão de crítica aqui contigo, com uma comunicação não violenta. A gente consegue trabalhar técnicas de comunicação não violenta, só que o que é mais importante é nós aprendermos que ninguém muda ninguém. Eu preciso falar sobre a conscientização do outro. Eu posso começar comigo.
Eu não posso pedir, por exemplo, o meu pai, que tem 73 anos, mudar a forma como ele se expressa. É muito mais difícil. O que eu posso fazer é aprender eu a lidar com ele. Eu aprendo a lidar com meu pai. Eu aplico com o meu pai comunicação não violenta. Eu aplico com o meu pai um acolhimento maior. Isso é o mais estratégico. E aí você pode ir sugerindo assertivamente, sem violência, sem dizer, olha, você tá isso, porque você... Sem gritos, porque eu só estimulo a violência. Eu entro na espiral do conflito. Eu posso dizer como eu me sinto quando você grita comigo. Eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito triste quando você grita comigo. E pedir, por favor, você pode falar comigo de uma outra forma? Assim, 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 assim? São alguns passos da comunicação não violenta, que tem um espaço muito mais amplo, tem muito mais informação para a gente trabalhar. Entendi. Acho que a gente precisava trabalhar no outro dia isso. Vamos fazer um quadro semanal com a Daniela. Bora! De comunicação, né? Dani, então a gente falou de diversas coisas aqui, queria te agradecer, tá bom? A gente vai gravar na semana que vem, vamos arrumar essa agenda aí. Agora, quem pegou só um pedacinho, vai lá no teu Instagram. Se é pra encerrar, já quero me despedir, viu? Você vai me ver no próximo episódio aqui. Queria que você fizesse... Quem é você? Quem é hoje a Daniela? Aí você vai olhar bem ali e vai dizer quem é você hoje e o que você faz. Eu sou Daniela Cardoso. Eu ajudo a transformar vidas com a comunicação. Eu ajudo você a se desenvolver sua vida profissional com técnicas de comunicação e que ativam também a sua confiança para que você consiga se comunicar de forma assertiva. Eu entendo a sua dor de não conseguir expressar suas ideias, de se sentir inseguro, com medo, de às vezes se comunicar também de maneira violenta. Eu te entendo. E é por isso que eu consegui desenvolver um método chamado Oratória de Impacto, um método que te ajuda a se comunicar melhor. Eu acredito que, quando a gente consegue se comunicar bem, a gente consegue transformar o mundo através das nossas relações que sejam mais saudáveis e que sejam mais assertivas. Esse é o meu papel, te ajudar a se comunicar melhor, seja no atendimento individual ou em grupo, ou atendendo a sua empresa. E eu tenho a maior satisfação, a maior honra em dedicar os meus dias e a minha vida a fazer isso. Ai, que lindo, Dani. Eu preciso começar essa mentoria, hein? Vamos, minha querida, só agenda, só falta a sua agenda. Essa mulher era pra ter começado antes. Vamos, pra gente se comunicar tão bem quanto a Dani. Então, vamos, a gente vai fazer lá na mentoria, tem muita coisa pra gente fazer. Vamos sim. Então, esse episódio você confere no YouTube do canal da Porto, né? A gente vai colocar na íntegra lá. E depois a gente vai colocar lá no podcast Inspiração os melhores momentos desse podcast. Obrigada, viu, Dani? Obrigada, gratidão. Muito obrigada, à sua disposição, hein? Pra te apoiar. O que você precisar de mim, eu tô contigo. Um beijo grande. Beijo, tchau. Tchau.